tia Adelina aqui no canal do Lar Ismael. Sejam muito bem-vindos à nossa evangelização infantil. Hoje, dando prosseguimento à história do planejamento da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo à Terra, nós iremos falar sobre um espírito maravilhoso, magnânimo, de um amor e de uma bondade pela humanidade inexplicáveis e infinita. Nós vamos falar sobre a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Vamos chamar a turminha do Lar Ismael para começar a contar essa história para vocês? E olha aqui a nossa turminha do Lar Ismael para contar a história sobre Maria de Nazaré. Bem, então vamos lá. A vovó Zefinha diz: Olá, crianças! Hoje vamos falar sobre a vinda do Messias à Terra. E aí o Zequinha diz: Jesus Cristo era o Messias. Só para lembrar para vocês, né, que os judeus naquela época eles tinham essa fé muito grande na vinda do Messias, que seria uma pessoa que iria salvá-los. E esse Messias era Jesus, que nem o Zequinha nos contou. Jesus foi e ainda é o nosso maior exemplo de amor, com certeza, Teté. Eu adoro ouvir as histórias sobre Jesus. Eu também. Caramba, como será que foi planejar a vinda dele? Perguntou a Ceci. Aí o vovô responde: Foi um plano que denota muito amor pela humanidade terrena, Ceci. Vamos começar pela escolha de um espírito formidável e elevado para ser a mãe de Jesus, Maria. Sim, vamos conhecer a história de Maria, nossa Mãe Santíssima. Que legal! Ela é muito especial. Bota especial nisso, ela é a mãe de Jesus. Eu adoro o nome dela, Maria. Verdade, né, Teté? Quantas pessoas que a gente conhece que tem esse nome Maria? Eu tenho umas 3 tias chamada Maria. A minha avó também era Maria. E também, né, temos homens. O José Maria, Antônio Maria. Muitas pessoas levam o nome de Maria, né, como uma forma de homenagem a esse espírito formidável, que nem o vovô Vino nos disse. Vamos então acompanhar a história desse espírito de luz que aceitou a missão de ser a mãe de Jesus. E essa aqui é Maria. Esse aqui é um retrato falado de Maria, mãe de Jesus, o qual foi ditado pelo espírito Emmanuel através do médium Chico Xavier ao fotógrafo artista Vicente Ávila em 1984. Como ela é linda! É linda mesmo, né, Teté? Também achei. Maria era uma jovem inteligente, doce e amável. Estudou no templo sobre as leis e quando ela tá mais velha, né, mais assim para a época, né, que tinha uma idade lá que você já deveria se casar, ela se casa com José. Então ela sempre foi muito inteligente. Os pais de Maria ficavam assim impressionados como ela era tão novinha e tão inteligente. Por isso que eles a levam para estudar no templo, que não era muito comum na época as mulheres, né, estudarem. Mas Maria era muito inteligente. E aí, depois que ela se casa com José, num determinado dia lá, ela recebe uma visita muito especial. A visita do espírito Gabriel, ou anjo Gabriel, como alguns chamam, é a mesma coisa. E esse espírito diz a Maria: Ave Maria. E ela responde: Eis aqui a serva do Senhor. Ave é uma expressão que se utiliza para se dirigir a espíritos e pessoas de uma elevação muito importante. Então aqui a gente já vê que Maria não era qualquer espírito, ela é um espírito de luz elevado. E também da resposta dela, né, que denota obediência. Ela diz: Eis aqui a serva do Senhor. Ela não é que nem a gente, né, que fica duvidando: ai, quem é esse daí? Ou acho que não vou fazer isso, é teimoso. Não, ela era obediente. Ela viu o espírito e se o que Deus quer que eu faça, eu farei. E aí o espírito Gabriel conta a ela que ela daria luz a uma criança, que ela seria muito especial para o mundo. E também diz a ela que sua prima Isabel também estava esperando um filho. E ela conta isso a José e eles vão visitar a prima Isabel. E aí Maria realmente vê que sua prima estava grávida. E aí a vovó tá contando, ó.
A prima de Maria, Isabel, estava grávida e daria à luz a João Batista. João Batista, que é primo de Jesus, também tem uma história lindíssima. Isabel, ao ver Maria, percebe que ela também já estava grávida. Então, olha aí o desenrolar, né, do plano para que o Messias viesse. Depois, né, daquele tempo, nasceu Jesus. E aí nós temos aí várias fotinhos e também presépios, né, que mostram esse momento tão especial para a nossa humanidade, que foi o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu coloquei essa fotinho, ó, que lindinha. José, Maria e o nosso menino Jesus. Que alegria! Foi uma alegria mesmo, hein, Ceci? O céu estava em festa no dia deste acontecimento. E esse acontecimento é tão importante que a gente comemora até hoje. O Natal, né, que tá chegando aí, é o dia que a gente comemora o nascimento do menino Jesus. Foi realmente especial para a nossa humanidade. Era costume na época os bebês serem levados ao templo para serem apresentados. Esse senhorzinho aqui é o Simeão e ele tinha uma fé muito grande na vinda do Messias. Aí o vovô tá contando assim, ó. Simeão dizia que não queria morrer sem conhecer o Messias e quando vê Jesus, o reconhece como o Messias. Olha que especial. E aí ele diz para Maria que agora os olhos dele poderiam se fechar porque ele tinha visto o Messias. E também alertou Maria de que uma espada de dor transpassaria o seu coração. Maria não entendeu, porque ela estava tão feliz, tão exultante que ela era mãe, né, de uma criança tão linda, que ela não entendeu as palavras de Simeão. E aí o tempo vai passando e Jesus recebe a visita dos 3 reis magos, que eram astrólogos, né, daquele tempo, eles estudavam as estrelas. E aí o Zequinha tá contando, ó, cada um deles deu um presente ao menino Jesus: ouro, incenso e mirra. O ouro, ele representa a nobreza, a realeza. E realmente o espírito de Jesus é nobre, ele é um espírito puro. O incenso, ele representa o sagrado. E a missão de Jesus era sagrada. E a mirra é a unção dada àqueles que morriam, como se eles estivessem prevendo, né, o futuro do nosso Mestre Jesus. E Maria vê ali que realmente a missão do seu filho era sagrada para a nossa humanidade. Depois passou muito tempo, e aí nós temos essa historinha que é bem legal, que foi quando Maria e José se perdem de Jesus no templo. Quando, né, a Páscoa era comemorada naquela época, as pessoas elas iriam ao templo da cidade. E Jesus nessa época tinha de 12 para 13 anos. E eles estavam indo, né, para essa cidade, para o templo, fizeram lá as oferendas que eram feitas na época. E aí na volta, Maria achava que Jesus estava com José, José achava que Jesus estava com Maria. Quando os dois perceberam, Jesus não estava com nenhum dos dois. E aí eles saem a procurar Jesus pelo caminho e voltam ao templo. E quando eles chegam no templo, encontram Jesus, que nem essa fotinho aqui, ó. Ele tá aqui no meio, uma criança, e aí cercada por adultos. Esses adultos, eles eram doutores da lei, eles eram pessoas que conheciam as leis mosaicas a fundo, sabe? Só que Jesus estava fazendo o quê? Explicando a eles, né, como deveriam ser interpretadas as leis de Deus e tudo mais. Então ele, desde criança, ele era uma criança muito especial e de uma moral assim muito elevada. E os adultos ficavam impressionados com a inteligência de Jesus. Por isso que eles estavam ali, ó, todos super concentrados nas palavras de Jesus. E aí Maria chega, Maria tá essa aqui de manto azul, ó, e José chegam e encontram Jesus explicando aos doutores das leis lá sobre as leis de Deus. E aí a vovó conta, ó, Maria se preocupa com Jesus que havia sumido e ele apenas responde: mãe, não sabe que eu tenho que cuidar das coisas de meu pai? Então, para vocês verem que Jesus já tinha conhecimento da missão dele desde que ele era muito pequeno. Que Maria ia se preocupar mesmo, né, gente? Ela é mãe, mãe se preocupa com os filhos.
E ainda mais quando se perde, né? Você não sabe onde seu filho tá. Mãe é mãe. Maria acompanha Jesus em sua missão. Então, depois de um tempo, né, o papai de Jesus desencarna. E aí, Maria não se casa. Quem cuida de Maria é Jesus. E Maria sempre apoiou Jesus durante a sua missão. Depois nós temos a parte da vida de Jesus que ele se torna famoso, né? E vai à vida pública de Jesus quando várias pessoas o acompanham em seus ensinamentos, nas suas pregações. Maria está sempre lá. Maria acompanha o sofrimento que Jesus passa quando ele é condenado e não o deixa sozinho. Naquela época as mulheres elas não podiam ficar muito perto, né? Elas tinham que ficar de longe, não era permitido a entrada das mulheres em muitos lugares ou que elas ficassem próximo de coisas públicas que estavam acontecendo. Eram as leis da época. Mas Maria fica de longe acompanhando todo o sofrimento de Jesus. Ela se pergunta por que seu filho está passando por essas provações tão terríveis, porque ele é uma pessoa tão boa, que trouxe o amor, que trouxe a bondade, que ajudou tantas e tantas pessoas com suas palavras, com suas ações, curando pessoas, né? Jesus era o bem, né? Por que ele estava passando por tanto sofrimento? E aí é quando Maria lembra das palavras daquele senhorzinho Simeão, que disse a ela que uma espada de dor ia transpassar o coração dela, porque ela estava sofrendo, vendo o filho dela sofrer. E ela não o deixa sozinho nem durante a crucificação. Muitas pessoas abandonaram Jesus durante a crucificação, ficaram com medo que elas também fossem perseguidas e mortas. Só ficou João, um dos 12 apóstolos de Jesus, e Maria e mais as companheiras de Maria. E ela fica lá com ele até o derradeiro momento, sofrendo, mas aceitando, né? Porque era o que deveria acontecer. E aí tem um dado momento que Jesus na cruz, ele olha para João, o seu apóstolo bem amado, e diz a ele: eis aí a sua mãe. E olha para Maria e diz a ela: eis aí o seu filho. Dizendo assim: cuida agora da minha mãe, tá bom? Agora que eu me vou. E depois disso, Maria vai morar em Éfeso com João, né? E as pessoas ficaram sabendo que Maria estava lá morando em Éfeso e iam visitá-la para saber sobre as histórias sobre Jesus, e Maria contava as histórias sobre ela. Muitas pessoas também em necessidade iam procurar Maria, então e ela ajudava a todos, muitas pessoas em sofrimento, doentes, e ela cuidava de todos com aquele amor que Jesus ensinou a ela ter. E aí o Maiozinho tá dizendo assim, ó, aqui ela cuidava das pessoas doentes e das que precisavam de ajuda e contava as histórias sobre seu filho Jesus. Essa foto que eu coloquei aqui, ela é real, tá, gente? E aqui é a casinha de Maria. Hoje em dia, Éfeso fica na Turquia e muitas pessoas vão visitar essa casinha aqui, que foi a morada dela. E foi aqui também que ela ganhou esse título de Mãe Santíssima. As pessoas que ela cuidava começaram a chamar ela assim de Mãe Santíssima, porque é um amor, né, que é inexplicável. E ela se tornou a mãezinha deles também. Ela é a mãezinha de todos nós, na verdade. Chega o tempo que Maria deve voltar à pátria espiritual. E aí o vovô tá contando, olha, Jesus vem até Maria lhe contar que sua missão na terra terminara e que ela retornaria à pátria espiritual. Olha que legal, Jesus vir até ela. Ai, que especial, né? E aí chega o momento que ela desencarna e os espíritos superiores vêm para levar Maria à sua verdadeira morada, né? Ela não precisava mais ficar aqui na Terra sofrendo, agora ela iria para o mundo feliz, da onde ela veio. Só que Maria pede para ver as pessoas que sofriam em nome do filho dela, antes de ir. E aí os espíritos superiores deixam, né? O que acontecia, gente? Naquela época,
os cristãos já estavam sendo perseguidos simplesmente por ter essa fé em Jesus. Não era permitido isso. Então eles eram perseguidos e eles eram mortos, mas muitos deles eram muito corajosos e não renegavam a fé que eles tinham em Jesus. Então eles eram presos. E Maria pediu para ir ver essas pessoas que sofriam em nome do filho dela. E os espíritos levam ela a Roma, em um circo, onde tinham muitos cristãos que estavam esperando a hora da morte deles. E ela se aproxima de uma menina que estava muito triste. Todos eles estavam muito tristes e amedrontados. E diz a ela assim: crê no meu filho. E começou a cantar. A menina, inspirada pela canção de Maria, também começa a cantar. E começa a inspirar todos ali. Todos começam a cantar. E eles entram na arena para serem mortos, cantando, para surpresa dos romanos, que estavam esperando ali ver dor, né, e sofrimento. E aí, a Teté conta uma coisa muito importante. Nossa Mãe Santíssima pede permissão aos espíritos para ficar e cuidar daqueles que sofrem por seguir o Cristo. Então ela diz que ela quer ficar aqui na Terra para cuidar de todos nós, para cuidar de todas as pessoas que sofrem por seguir Jesus. E aí é concedido. E Maria continua o seu trabalho para ajudar os desvalidos e aflitos. Surge a Legião dos Servos de Maria, o Hospital de Maria de Nazaré, a Mansão de Maria de Nazaré e tantas outras instituições que têm o nome de Maria, porque ela comanda, né, estas instituições no mundo espiritual, e para cuidar de todos esses espíritos que precisam desse amor, desse cuidado, desse carinho que Maria tem para nos doar. É linda essa história, gente. Oh, eu fico tão emocionada que eu gosto muito dela. E aí, para terminar, a Ceci diz: ela é um exemplo no bem e segue trabalhando pela obra de Jesus com perseverança e amor. Olha, não é lindo? Concordo, Ceci. Então, olha, só para vocês saberem, Maria é um espírito elevadíssimo, de um amor incondicional por todos nós. Então, quando você estiver sofrendo, que você acha que precisa de ajuda, chama Maria, fala: Mãe Santíssima, me ajuda. Tenho certeza que você vai se sentir melhor e que todos esses espíritos que trabalham por Maria vão te ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história maravilhosa sobre a Mamãe de Jesus e a gente se encontra na próxima aulinha, onde a gente vai falar sobre o nascimento de Jesus e a infância dele, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau, galera!